Boa noite! Está no ar o primeiro congresso online PMU Masterclass da Hairway, hoje exclusivamente sobre micropigmentação, desvendando os segredos da micropigmentação. E a gente vai ter nesses 3 dias vários profissionais dando muitas dicas para vocês, muitos conteúdos. Olha, enquanto aí o pessoal vai entrando, né, acessando aí o nosso link, eu quero que você fale aqui para mim de onde você é, de qual região do Brasil e até do mundo, que nós tivemos inscrições também de vários lugares de pessoas aí ao redor do mundo para participar desse congresso hoje com a gente, viu? Então me fale aí no chat de onde você é, de onde você está assistindo aqui o nosso congresso. Enquanto isso que o pessoal vai entrando, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a linha Colorium, né? Gente, vocês conhecem a linha Colorium? A linha Colorium é uma linha de pigmentos, né, de micropigmentação da Hairway, e ela é especialmente produzida para todos os tipos de pele, né, lábios e também pelos. É um produto 100% orgânico e ideal para todas as técnicas de micropigmentação. Veio para revolucionar o mercado e já está sendo usada pelos melhores profissionais, né? Vocês já viram aí no Instagram, nas redes sociais da Hairway, né, que os pigmentos da Colorium, eles são muito práticos, né? Então, ele vem aí com certeza descomplicando o dia a dia de vocês. Hoje nós teremos 2 palestras com 2 super profissionais. Mariana Freitas, né, que vai falar sobre o design para micropigmentação, né? Como que é esse design, como que você pode fazer, vai te dar aí várias dicas para você aplicar aí no seu dia a dia, né? Ela que já é micropigmentadora há 7 anos, né? Internacional, dá vários cursos aí ao redor do mundo também. E teremos também a Thaís Tebori, né? Falando um pouquinho aí para você das práticas também da técnica Tebori. Então hoje vai ser um dia incrível para você e eu tenho certeza, ó, já pega aí o seu papel, a sua caneta para você anotar todo esse conteúdo que vai ser incrível, tá bom? Tenho também outra coisinha para falar para você que no final dessa live, na verdade, todos os dias nós teremos surpresas para vocês, nós teremos cupons de descontos e hoje, no final dessa live, a gente vai ter o sorteio de um kit de pigmento Colorium, viu? E também um caderninho aí de anotação da Colorium para você usar no seu dia a dia, para agenda, para fazer o que você preferir aí, tá bom? Tem também, eu estava até me esquecendo aqui, o pessoal da produção me lembrou que nós vamos liberar também um combo promocional com super desconto aí para você, então aproveite porque hoje é dia para você encher o seu carrinho lá no site da Hairway, combinado? Vamos então chamar aqui a nossa primeira palestrante da noite, Mariana Freitas. Será que ela já está aqui? Ei, Mari, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, pessoal aí da Colorium. Boa noite, todos os congressistas que estão aqui presentes hoje. Um prazer enorme. Que isso, prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso, viu? Obrigada por aceitar o nosso convite, né? Ela que faz parte do nosso time Hairway já. Ela que faz... Gente, depois vocês, né, Mari? Vamos chamar o pessoal para conferir depois a rede social dela, porque lá tem várias fotos de procedimentos que ela faz em lábio, em delineado de olho, que eu acho a coisa mais linda, né, Mari? E aí ela vai explicar daqui a pouquinho para vocês um pouco. E antes de você entrar, Mari, eu já quero agradecer a todos os inscritos, né, no nosso primeiro congresso online, PMU Masterclass. Muito obrigada a todos vocês que se inscreveram, viu? E agora eu vou deixar a bola com você, pode ser? Claro! Pode ser, Lívia, então, tá obrigada. Bom. Boa palestra aí para você. Muito conhecimento, muito conteúdo aqui hoje. Preparei uma palestra incrível para vocês, falando principalmente sobre a importância do design para a micropigmentação, porque eu percebo que muitos profissionais ficam muito focados, né, em desenvolver técnicas e fios perfeitos e tudo mais, mas esquece do inicinho lá, que é o design para micropigmentação. E um bom design, ele é garantia de mais de 60% da qualidade final de um procedimento. Então, isso é muito, muito importante. Eu bato muito nessa tecla com as minhas alunas, com as pessoas que são mentoradas por mim, que esse design é uma parte muito importante. Eu preparei uns slides para vocês,
né? Vou colocar aqui, porque assim vocês vão acompanhando comigo aí, né, todo esse processo. E é muito importante também, no final, eu não sei se a Harry vai abrir para perguntas, não sei se vai ter essa possibilidade, mas, de qualquer maneira, depois eu vou deixar minhas redes sociais aqui também, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, né, vocês podem me chamar também no direct que a gente conversa, né? Então, primeiro eu preparei para vocês aí, falando um pouquinho sobre a minha experiência, né? Para quem não sabe, eu sou arquiteta de formação, trabalhei alguns anos com arquitetura e eu acabei me apaixonando aí pela micropigmentação no caminho e eu tive que optar pelo, né, um ou outro, e a micropigmentação foi uma paixão assim avassaladora, né? Há 7 anos eu trabalho com micropigmentação, eu desenvolvi algumas técnicas próprias de lábios, sobrancelhas, olhos, porque quando eu comecei eu tinha muita dificuldade e tudo que eu usei durante esse meu processo, esse meu crescimento profissional, que foram as coisas, tudo que eu me apeguei para melhorar o meu trabalho, eu desenvolvi em métodos de ensino, né? E nessas técnicas sempre com passo a passo, tudo muito organizado, principalmente para as pessoas que não têm tanta veia artística, né? Então a gente precisa ensinar para todas as pessoas que são artistas e aquelas que não são, porque a micropigmentação ela é totalmente treinável, assim como dezenas de outras profissões, né? Eu fui campeã brasileira de sobrancelhas realistas em 2017 e por conta desse campeonato, as portas se abriram para mim, né? Então, com isso, eu já dei palestra em diversas partes do mundo, palestras e cursos também, em mais de 10 países. Eu também me especializei em correções e remoção, correções, reconstrução de sobrancelhas, porque eu fui vendo, né, nesse decorrer no meu caminho que a reconstrução ela é muito importante, porque cada vez mais novos profissionais entrando no mercado e não fazendo procedimentos tão bons, então a gente precisa aprender a trabalhar com essas técnicas também, não só para a gente corrigir procedimentos de outros profissionais, mas os nossos também, de quando a gente começou, né? Então, assim, eu atendo clientes minhas de 3, 4 anos atrás, e a gente acaba removendo um pouco de cor, depois colocar mais pigmento, né? Porque as técnicas vão evoluindo, a gente vai evoluindo profissionalmente também, então é muito importante a gente trabalhar também com técnicas de correção. Eu trabalhei 3 anos como treinadora internacional pela AMIA. Eu fui a primeira micropigmentadora do mundo a realizar, né, num congresso ao vivo, presencial, um rosto inteiro. Então, eu fiz uma técnica de sobrancelha, olho e lábio no palco ao vivo durante o congresso. E também eu fui a primeira micropigmentadora do mundo a introduzir treinamento em cadáver fresh frozen nos cursos de iniciação na micropigmentação. Foi uma experiência fantástica e depois, com o tempo, a gente fala mais sobre isso, né? Seguindo aqui agora, nós vamos começar a falar sobre o design no próximo slide. Vocês vão entender, né? Eu falo muito que o que é o seu olhar, né? Ele é importante para você quando você se olha no espelho. Você sente essa importância, né? E aí, na sequência, vocês vão entender que se para você é importante, para a sua cliente também, né? Então, se ela está te procurando, se ela te procura para poder realçar o olhar dela ou para corrigir uma dor que ela tem, né? Uma falha, uma assimetria, né? Então, assim, se para você é importante, para a sua cliente é muito importante também. E aí, gente, entra naquela pergunta, né? Você seria sua cliente? Você já parou para pensar nisso? Se você seria sua cliente? Porque a partir do momento que você confia no seu trabalho, você acredita nele e você deitaria na sua maca, então você já está um passo à frente. Eu, durante muito tempo, gente, eu não deitaria na minha maca, né? E no início da minha profissão, no primeiro 1, 2 anos, eu não tinha coragem de fazer comigo, né? Depois a gente vai evoluindo. Hoje é difícil eu entregar meu rosto para uma pessoa, né? Porque eu sei aí a qualidade, o que a gente precisa ter, né, de qualidade de trabalho. Pode voltar para isso. Então, gente, uma coisa muito importante, tá? Vocês conseguem identificar a diferença, né, entre o design comum
e o design para micropigmentação, porque existe uma diferença muito grande, né? E no próximo slide vocês vão ver que a gente tem alguns casos, alguns problemas específicos que o design comum não resolve, né? O design correndo, o design com uma tintura, por exemplo, né? Que são casos, por exemplo, de assimetrias muito grandes, casos, né, de sobrancelhas que tem formatos muito diferentes do que seria o formato adequado para aquele rosto. Então, vocês conseguem entender, por exemplo, esses 3 casos aqui, né, que uma tintura e um design comum com pinça não vai resolver o problema dessa cliente. Aí que entra, né, a questão da micropigmentação. A micropigmentação, ela não é somente para melhorar uma coisa que já é boa, ela vai eu fico brincando, eu falo que a micropigmentação ela salva a vida de muitas pessoas, né, porque a gente consegue realmente mudar a maneira como aquela pessoa se enxerga no espelho, né? E aí, seguindo, gente, vocês vão observar que nós micropigmentadoras, né, a gente é uma super heroína de olhares, porque muitas vezes os clientes chegam para mim e falam assim, Mari, você vai salvar minha vida, você vai fazer um milagre em mim, né? Às vezes eu me enxergo como uma santa milagreira mesmo, porque às vezes até eu me surpreendo com alguns resultados que eu tenho aqui. Mas, seguindo aqui agora, vocês vão ver que a gente pode sim ser uma heroína, né, uma santa milagreira, mas a gente também pode destruir, né, a gente pode se perder no básico. Então, vocês observem aí esses casos, esses são casos de clientes minhas de correção, tá, gente? Não que eu fiz isso, tá? São clientes que vieram para a gente poder remover e refazer, reconstruir olhares. Então, observem que são clientes, né, diferentes clientes, e aqui existem diferentes erros, né, e a gente pode perceber que qual é o básico de erro de todas essas pessoas, né, qual é o erro principal em todas elas, né, e aí seguindo aqui vocês vão entender que o erro principal disso aí é o design, né, porque, gente, vocês têm que entender o seguinte: a técnica, se eu vou fazer fio, se eu vou fazer sombra, se eu vou fazer degradê de sombra, se eu vou fazer uma técnica compacta, qualquer coisa que eu vá fazer, né, o design ele vai contar. Se eu faço uma técnica, fios perfeitos, maravilhosos, com acabamento, com movimentação, se meu design tá ruim, não adianta eu fazer um fio perfeito, porque vai ficar feio. A gente tem que entender o seguinte: o nosso resultado principal não é aquela foto em alta resolução, com uma lupa, com aquele detalhe de fio perfeito. Esse não é o resultado. Esse resultado é para outros profissionais, porque a cliente, qual é o resultado que a cliente quer? Ela quer se olhar no espelho e ver uma sobrancelha bonita, harmoniosa com o rosto dela, e também com uma coloração bonita. Então, o design, gente, ele é o principal, e o segundo ponto é a cor, né? Então, se eu tenho um design feio, uma cor feia, não tem fio perfeito que vai consertar, né, o conjunto no rosto dessa pessoa, né? Então, vamos seguir aqui para vocês verem. Então, o maior dos problemas é o design. Né? Então, assim, falta de proporção, exagero de formatos muito grandes, pontas muito alongadas, formatos exagerados muito fora, longe dos pelos naturais. Vocês vão observar nessa primeira foto aí, a gente consegue ver que os pelos dela estão assim, é uma sobrancelha fininha e que a pessoa tentou, né, arquear a sobrancelha da cliente, engrossar demais. E aí, gente, querendo ou não, a gente tem que entender que a gente não está implantando um pelo na cliente, a gente está micropigmentando dentro da epiderme, a gente está dentro da pele. Depois que isso cicatriza, a gente tem um pigmento mais fosco, um pouco mais opaco, e o brilho, né, que a luz vai bater no pelo e incide de uma forma, a luz que bate na pele incide de uma outra forma. Então, eu tenho que ficar o mais próximo do pelo natural da minha cliente. Então, quando a cliente chega e me pede, eu quero arquear minha sobrancelha, eu quero fazer uma sobrancelha
fake, né? Uma sobrancelha que não existe, muito fora. Gente, isso não vai ficar. Eu posso ser a melhor do mundo. Meu fio pode ser o mais perfeito e natural do mundo. Isso cicatrizado não vai ficar bom. Então, a gente tem 2 casos aqui de design que ficou exagerado, com falta de proporção, né? Na sequência, vocês vão ver também que assimetria, né, e formas geométricas também são o que incomoda. Você bate o olho, né, numa simetria, incomoda. Na primeira foto, essa cliente também é uma cliente aqui da nossa clínica, né? Ela foi vítima fizeram uma aberração no rosto dela. Ela ficou mais de 1 ano em tratamento aqui. Então, assim, totalmente assimétrico, totalmente exagerado, né, com forma geométrica, muito quadrado. Essa segunda foto, isso é foto de internet, mas vocês podem ver, assim, a aplicação da rena está até muito boa, mas o design não está bom, né? A gente tem uma forma muito quadrada, muito geométrica, e isso, gente, chama muito atenção. Eu costumo falar que a sobrancelha no rosto de uma pessoa, ela não pode chamar mais atenção do que o resto do rosto, né? A sobrancelha, ela faz parte de um conjunto. A gente tem que olhar o rosto de uma pessoa e enxergar, sim, um olhar bonito, harmonioso, uma sobrancelha bonita, mas a sobrancelha, ela não pode gritar mais do que o resto. Se a sobrancelha está chamando mais atenção do que todo o resto do rosto do seu cliente, o design está errado, a cor pode estar errada, alguma coisa está errada na sobrancelha. A sobrancelha, ela faz parte de um conjunto, ela não é o único elemento de um rosto a chamar a atenção, tá? Seguindo aqui, vocês podem ver também que esse tipo de design, ele desvaloriza completamente o olhar da cliente, né? Então, se eu bato o olho e vejo só a sobrancelha, pode saber. E não sei vocês, mas eu acredito que todo mundo que olha para uma sobrancelha que tem uma forma muito geométrica, que tem uma falta de proporção, que tem assimetria, a gente não consegue nem prestar atenção no que a pessoa está falando. A gente só consegue olhar para a sobrancelha, né? Então, isso realmente incomoda, e por isso que eu bato muito nessa tecla que o design, ele é, sim, uma das partes mais importantes aí, né, do nosso trabalho. Seguindo, então, né, vocês, o que acontece quando a cliente é vítima, né, de um design que não favorece o rosto dela? Ela não se identifica com aquilo, muitas vezes ela vai cair em depressão, ela vai sofrer, ela vai ficar com vergonha de sair na rua, né? Então, quando a cliente, ela olha, ela não se identifica com aquilo, eu gosto muito, assim, na hora que eu estou fazendo o projeto, depois que eu termino o projeto e mostro o espelho para a cliente aprovar, eu pergunto para ela, você se identifica com essa sobrancelha? Você olha e se sente confortável, à vontade? E aí, se a cliente se sente, fala que sim, então a gente chegou naquele ponto, né, aquele ponto comum. Seguindo, então, assim, gente, depressão, o medo das clientes fazerem micropigmentação, isso acontece muitas vezes porque, né, às vezes ela conhece várias pessoas que fizeram e não gostaram, ela olha e vê sobrancelha azulada, vermelha, esverdeada na rua, ela vê aberrações mesmo, então ela tem medo de fazer. Então, né, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui hoje são também educadores, quando a gente se propõe a ensinar, quando a gente se propõe a formar outros profissionais, a gente tem que ter consciência que cada profissional que a gente coloca no mercado, se esse profissional não for um bom profissional, ele vai denegrir a imagem de todos nós, né? Então, é muito importante a gente entender que não é porque eu trabalho com correção e remoção que eu tenho que ficar, que bom que está cheio de erro na rua. Não, porque os erros na rua, eles apavoram as outras mulheres que têm vontade de fazer micropigmentação. Então, quanto mais, né, a gente investe em conhecimento, a gente investe em melhorar a qualificação profissional de toda a rede de profissionais do mercado, melhora para todo mundo. Né, porque a gente passa a mais credibilidade e mais confiança, né? Então, seguindo aqui,
vocês vão ver, então, assim, determinados tipos de trabalho desvaloriza, e não desvaloriza só quem fez, o profissional que executou esse trabalho, desvaloriza todo mundo, né? Então, nós estamos todo mundo junto e misturado no mesmo balaio. Então, a partir do momento que os erros estão na rua, existe esse incômodo da artificialidade, não, micropigmentação é artificial, eu não quero fazer, porque ela viu determinado procedimento de uma profissional que talvez não tenha tanta qualificação, ela vai te colocar naquele mesmo balaio e ela vai considerar que a micropigmentação não é natural de todos os profissionais, né? Que não fica natural, que daqui um ano não tá bom, que daqui um ano tá verde, ou tá cinza, ou tá vermelho, enfim. Então, a gente acaba generalizando. E como estamos todos juntos, então, todos sofremos com a desvalorização da nossa profissão. Ok? Seguindo aqui. Então, vamos lá, gente. Falamos aí da questão do design, e agora eu quero ver se você se identifica com os pontos que eu vou falar aqui agora na sequência. Isso é principalmente, gente, para quem está começando, tá? Esses pontos é tudo que eu passei. Então, você tem medo de executar o projeto e não sabe aonde são os pontos de ajuste. Muitas vezes você faz um lado e não sabe transferir aquele lado para o outro, né? Você se deixa levar pelos pedidos da sua cliente, os pedidos sem noção da cliente, e você não consegue se impor como profissional. Às vezes, você não pode alongar mais essa pontinha, você não pode deixar mais quadradinha, aqueles pedidos, né, de cliente que não sabe, né, o porquê não se deixa uma ponta muito comprida, o porquê não se faz muito quadradinho na frente, né? Então, às vezes a cliente pede, mas você como profissional, você sabe se impor e mostrar para a cliente porque você é a profissional e não ela, você sabe se impor como profissional? Você gasta muito tempo no design e no projeto, e aí você eleva o seu tempo de trabalho, assim, muito. Às vezes você gasta aí 4 horas, 3, 4 horas para fazer uma micropigmentação. Você consegue ajustar um lado e não consegue transferir para o outro. Você fica insegura em mostrar o espelho para a cliente na hora que você termina o projeto. Você fala assim, meu Deus, eu estou vendo que não está igual. Eu vou mostrar para a cliente, ela não vai achar bonito. Você fica com aquele negócio, mostro ou não mostro o espelho, né? Então, você tem essa insegurança de mostrar o espelho para o seu cliente depois que você finaliza, né, o projeto. Você faz o mesmo desenho em todas as clientes e não sabe como faz para mudar isso. Você pega aquela medida padrãozinha, né? É 5,5, é 2,5. Você usa essa mesma medidinha, aquele mapeamento completo para todas as clientes, vai todo mundo ficar com aquela cara igual. Eu acompanho muitos profissionais, gente, muitas alunas, muitos profissionais, e muitas vezes eu bato o olho, eu sei, falei assim, esse trabalho é da fulana, esse trabalho é da ciclana, mas por ser o mesmo desenho, né? Se você pegar um Instagram daquela pessoa, você vai ver lá a mesma sobrancelha em todas as pessoas. Isso é muito ruim, porque você não trabalha a exclusividade de cada cliente. Se vocês entrarem nos meus trabalhos na minha rede social, vocês vão ver que não existe nenhuma sobrancelha igual, mesmo eu usando, né, a mesma técnica em todo mundo, e nós vamos falar isso aqui também, né? Então, se você faz o mesmo desenho em todas as clientes, alguma coisa está errada. Você está tentando padronizar o seu desenho, né? Você fica em pânico só de pensar, depois da primeira passada, que você pode ter perdido o seu projeto, né? Quem nunca passou por isso, né? E você é refém da sua cliente e aceita tudo que ela te questiona. Você não pode colocar mais um fiozinho aqui, você não pode puxar um pouquinho essa ponta. E aí tudo que ela fala, você, posso sim. Sim, senhora. Sim, senhora. Né? Então, assim, isso tudo eu acredito que eu já passei por isso tudo, tá, gente? Por isso que eu descrevo isso aqui, né? Então, vamos seguir aqui. E por que isso acontece? Alguém sabe me dizer por que isso acontece? Vamos lá. Poucos profissionais investem tempo e conhecimento em design, né? Muitos cursos de micropigmentação iniciantes, eles são ministrados, né, para profissionais que não têm experiência com design. Eu acredito, né, nós temos aqui uma quantidade muito grande de pessoas participando, né, desse congresso. Eu acredito que deve existir aqui
hoje pessoas que fizeram um curso de iniciação em micropigmentação e que não passaram pelo design de sobrancelhas, né? Então, assim, gente, é muito importante a pessoa que vai fazer uma micropigmentação, ela tem que ter um conhecimento de design, ela tem que ter uma experiência, né, no design com tintura, porque isso sim vai encurtar o caminho dela, né, no processo de transformar em uma micropigmentadora, né? Eu percebo também que falta conhecimentos básicos de visagismo, muitas pessoas não se preocupam em estudar, né, o visagismo. A gente tem livros fantásticos que ensinam sobre isso, né? E o visagismo, a gente utiliza dele não somente na sobrancelha, né? A gente trabalha o rosto da cliente como um todo. Quando a gente tem esse conhecimento, facilita muito, né, na hora da gente poder desenvolver um projeto para aquela pessoa. E o projeto não só de sobrancelha, gente, eu trabalho muito full face, minhas clientes praticamente todas fazem sobrancelha, olhos e lábios, e eu trabalho o visagismo no rosto dela inteiro. Então, tudo para valorizar e rejuvenescer, né, essa pessoa. A gente consegue, sim, através da micropigmentação, da implantação do pigmento dentro da pele, né, que é a micropigmentação. A gente consegue, através do implante de pigmento dentro da pele, a gente consegue promover o rejuvenescimento do rosto da pessoa, né? Então, isso é muito importante. E muitos profissionais, eles são treinados para trabalhar sobrancelhas lindas, mas a realidade da nossa profissão é diferente. Então, eu percebo também que existem muitos cursos no mercado que são muito preocupados em ensinar as profissionais a fazer trabalhos de pessoas, muitas vezes blogueiras, né? Às vezes o profissional que está ensinando, que está dando o curso, ele seleciona ali uma mulher linda, uma mulher que tem uma sobrancelha linda, para fazer uma micropigmentação para ensinar em curso, né? Isso para mim, eu falo que é até uma sacanagem com quem está começando, porque a realidade, né, do profissional dentro da micropigmentação é completamente diferente, porque essas pessoas que já têm uma sobrancelha bonita, elas não precisam da micropigmentação. Pelo contrário, quem precisa são as pessoas que têm alopecia, têm assimetria, têm cicatriz, quase não têm sobrancelha, né? Então, elas têm muitas falhas. Então, eu preocupo muito dentro dos meus cursos em ensinar a realidade do que a gente vai enfrentar, né, na nossa profissão. Realidade dia a dia dentro da cabine de atendimento, que é totalmente diferente do que a gente vê, né, nos marketings aí de grandes profissionais, tá, gente? Não que eu seja contra isso, mas eu acho que a gente tem que falar o outro lado também. Não é só focar, né, da gente fazer sobrancelhas lindas de modelos de pessoas maravilhosas, mas quem vai pagar, gente, quem vai pagar o que você pedir são as pessoas que precisam de você, tá? Então, você precisa aprender a trabalhar esse tipo de cliente, né? E saber dizer não também para os pedidos da sua cliente. Quando você acredita que isso não se enquadra no seu perfil de profissional. Então, eu tenho trabalhos que às vezes a cliente me pede, eu falo, não, isso eu não faço, porque eu não me identifico com esse trabalho. E você, né, essa sobrancelha que eu não me identifico na rua e você falando que eu fiz, eu não quero, não gostaria. Eu explico para meus clientes mesmo, eu sou muito sincera, porque uma sobrancelha que não é o meu perfil profissional na rua, com a minha assinatura, denigre a minha imagem, né? Então, é muito importante também a gente saber dizer não para determinado tipo de cliente, né? E falta da percepção estética e análise do rosto como um todo. Eu preciso entender o rosto do meu cliente, não somente um par de sobrancelhas. Eu preciso entender o rosto da minha cliente como um todo, né? Existe nariz, existe olho, existe boca, existe testa, existe cabelo, existe formato de rosto, existe isso tudo no conjunto de um par de sobrancelhas, ok? Então, você tem que se lembrar o seguinte, né? O nosso objetivo, o goal do micropigmentador é o processo finalizado, que é o processo cicatrizado, né? Então, lembre-se o seguinte, eu gosto muito dessa frase, se ao final do processo, terminei, já cicatrizou, a parte que mais chama a atenção da sua cliente
É a sobrancelha? Se for, tem alguma coisa errada. Porque a sobrancelha, ela não pode chamar mais atenção do que o resto do rosto dela inteiro. Ok? Então tá, Mari, tô aqui falando, já tem 20 minutos, meia hora que eu falo, e até agora eu não dei a solução para vocês, né? Vocês estão aqui me escutando falar e vocês querem uma solução para esse problema, ok? É isso? Então vamos lá. Qual é a solução que eu tenho? Meu método, né, o método Mariana Freitas para design, para projetos de micropigmentação. Seguindo os 6 pontos principais para um design perfeito. São 6 pontos que vocês vão usar em todas as clientes. É exatamente isso que eu faço. Ao final do meu projeto, eu vou ponto por ponto e vejo se eu tenho 6 pontos. Se eu tenho 5 pontos, tem alguma coisa que está faltando, eu preciso ajustar para finalizar o meu design perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Ponto 1, tá? Gente, isso vocês podem tirar foto, printar, tá? Guarda isso, porque vocês vão usar isso em todo, não deixa na gaveta, ok? Então, a proporção da sobrancelha. 2 partes de corpo e 1 parte de cauda. Ai, mas minha cliente gosta da cauda comprida. Não me interessa o que minha cliente gosta. Ela não é micropigmentadora, ela não é visagista, ela não é design de sobrancelha, né? Então, o que importa, se ela me procurou, se ela chegou até a mim, ela quer um trabalho de uma profissional e ela precisa me escutar como profissional, porque sou eu que estudo há 7 anos o que é melhor para o rosto dela. Né? Então, eu sei que uma cauda muito comprida, ela denigra, ela desvaloriza, ela deixa um olhar caído. E tudo que eu quero é um olhar bonito, um olhar levantado, aquele olhar de uma pessoa que está alegre, que está em paz, e não um olhar pesado e triste de uma ponta comprida. Né? Existem pontas de sobrancelha que parece que vai caber lá atrás da orelha, parece que ela não tem fim, ela continua, ela segue. E a grande dificuldade que a gente tem dentro de cabine de remoção de sobrancelha é frente quadradinha muito marcada e cauda muito comprida. São as 2 piores partes para remover. Então, assim, não faz a cauda comprida. Se a cliente, eu falo muito com ela assim, você gosta de puxar a pontinha? Faz isso na maquiagem. Você puxa a pontinha do jeito que você gosta e você não fala que você fez comigo, ok? Eu falo assim com elas. E às vezes eu tenho clientes que eu vejo, né, no Instagram, eu vejo aquela sobrancelha e eu mando no direct. Pelo amor de Deus, sua sobrancelha está horrível com essa ponta comprida. Pode diminuir, eu chamo a atenção mesmo, porque, gente, isso não fica bonito, né? Não fica sofisticado. Ok? Então, o primeiro ponto é 2 partes de corpo e 1 parte de cauda. Segundo ponto. Vamos agora para o segundo ponto, que é a frente suave e levemente diagonal. Um pouco mais clara e menos saturação. Então, vamos lá, vamos entender o que significa isso, tá, gente? A frente... o pelo dela é retinho, nasce todo para cima. Ok, eu posso trabalhar uma sobrancelha um pouco mais retinha na frente. Mas se o pelo dela nasce deitado, se ela tem pouco pelo na frente, quanto mais eu marcar essa frente, mais cara de brava ela vai ficar. Menos suave, menos sofisticado. Eu tô falando, gente, de design sofisticado. Aquele design que a cliente vai pagar o que você pedir para fazer o procedimento com você, tá? Voltando no slide. Então, ó, a frente é suave, tá? Sempre suave. Então, como que eu vou trabalhar a suavidade na frente? Com movimentação de fio, se for, por exemplo, sobrancelha fio a fio. Com menos saturação, se for uma sobrancelha sombreada, então eu vou trabalhar uma frente mais translúcida, né? Com um pouco mais diagonal. Mesmo que eu vá trabalhar ela retinha, ela vai ser suave, ok? Terceiro ponto. A cauda, ela vai ser sempre levemente acima da base, tá? Da base frontal. Então, aqui, a frente... Ela vai, se eu traçar uma linha da frente reta até a minha caudinha, a caudinha levemente acima ou na mesma linha. Então, se eu tenho, por exemplo, sobrancelha negativa,
né, aquela sobrancelha invertida. Então, muito provavelmente eu não consiga deixar essa ponta levemente acima da linha da base. Mas, se eu deixar ela no mesmo alinhamento, já está bacana. Agora, se eu micropigmentar uma cauda abaixo da linha da base, eu vou frisar na cara da minha cliente, eu vou escrever como se eu escrevesse na testa dela, sou triste, ok? Então, se você não conseguir desenvolver um design que a pontinha vai ficar levemente acima ou na mesma linha, não faça. Manda a cliente embora. Ela precisa de um botox, ela precisa de uma cirurgia, ela precisa de um outro profissional associado a você, ok? Quarto ponto. Os segmentos, gente, são retos, tá? Eu vou sempre trabalhar segmentos retos e o encontro dessas linhas retas são levemente arredondados. Então, eu vou ter a linha superior reta, a linha inferior reta, as linhas da cauda retas e o encontro dessas linhas arredondadas. Porque isso eu vou levantar o olhar da minha cliente. Se eu trabalhar linhas arredondadas no corpo da minha cliente, no corpo da sobrancelha da minha cliente, eu vou também deixar o olhar triste, o olhar caído, pesado, ok? Quinto ponto. Meu ponto de arqueamento superior e inferior, né, o ponto de arqueamento, ele está alinhado, né, o de cima com o de baixo. Isso é muito importante, gente, porque assim também eu tenho uma sensação de levantar o meu olhar, ok? E sexto ponto, se eu desenhar vários círculos dentro da caixinha do meu projeto, a gente não terá nenhum círculo do mesmo tamanho. Ele vai diminuindo aos poucos até chegar na pontinha e sumir, né? Então, ele diminui gradativamente. Se, por exemplo, eu tiver o mesmo círculo na frente e até aqui no meu ponto de arqueamento, ou seja, minhas linhas estão paralelas, isso eu vou achatar o olhar da minha cliente. Se eu faço esse tipo de design, onde eu vou diminuindo gradativamente, eu vou levantar o olhar da minha cliente, ok? Seguindo, o que significa isso, gente? Significa que as sobrancelhas têm um ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? Né? Você transforma a sobrancelha, você deixa o rosto da sua sobrancelha em 3 dimensões. O ponto de fuga nada mais é do que a perspectiva, né? Isso eu trouxe muito da arquitetura, a gente usa muitos pontos de perspectiva para a gente enxergar os objetos em 3 dimensões. Se eu não tenho esse ponto de fuga, eu achato o rosto da minha cliente, eu achato o rosto dela e eu peso o olhar dela. Se eu tenho esse ponto de fuga, ou seja, as linhas, elas não são paralelas, elas são inclinadas e elas se encontram em algum ponto, né? Elas vão se encontrar num ponto. Então, essa sobrancelha, ela vai ter perspectiva e ela vai deixar esse olhar sofisticado e um olhar levantado, ok? Então, vamos ver na prática, porque até então eu falei dos 6 pontos, mas e na prática, Mari, como é que isso funciona? Como é que nós vamos fazer? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma sobrancelha reta. Concorda comigo que não tem nenhum tipo de arqueamento, é uma sobrancelha rala, os pelos são muito finos, não tem volume, né? Eu vejo o fundo da pele, então uma sobrancelha dessa, por exemplo, para eu trabalhar somente com design rena, não vai ficar bom, né? Porque enquanto a rena tá bonita, nos 2, 3 dias ali, ok, depois ela começa a sumir e eu vou perder totalmente o desenho que eu fiz nessa sobrancelha. Então, é uma sobrancelha básica para micropigmentação, ok? Então, seguindo aqui, a sobrancelha é uma sobrancelha reta. Olha aí pela linha que eu tracei. É uma sobrancelha reta, pesada, sem volume, e ela não valoriza em nada o olhar dessa pessoa, né? Seguindo. Então, o que seria um design ideal para ela, né? Seria, aqui a gente já consegue ver uma curvinha. Agora nós vamos jogar os 6 pontos dentro desse design que eu desenhei aí para ela. Então, vamos lá. Aqui vocês podem ver, né, que o ponto número 1, nós temos a proporção, 2 partes de corpo e 1 parte de caule. Então, a gente consegue identificar isso muito bem, né, no desenho. Então,
número 1, proporção 2:1. Seguindo, a frente, ela vai ser suave. Na verdade, quando eu faço um projeto, gente, eu deixo a frente aberta, porque essa frente, ou eu vou fazer fio, ou vou fazer sombra, mas vai ser sempre suave. Tá? Então, a frente vai ser suave. Então, 1, proporção, 2, frente suave. 3, a cauda levemente acima da base. Vocês conseguem perceber que ela está levemente acima da base. Ou seja, gente, aqui vocês podem ver que se eu alongo essa ponta, o que vai acontecer? Ela vai passar para baixo da base. Ou seja, uma ponta alongada, muitas vezes, é o que vai deixar o seu olhar triste. Porque ela vai passar dessa linha que eu tracei, que é a linha de base da minha sobrancelha, né? Ponto 3, os segmentos são retos. Vocês conseguem identificar as linhas retas? O encontro delas, né? Que é esses pontinhos azuis, que é a parte arredondada. Então, eu tenho as linhas retas, o encontro delas eu vou arredondar levemente. O ponto de arqueamento superior e inferior, ele está alinhado. E se eu desenhar, né, todos os círculos, eles vão diminuindo até o final da minha caudinha. Então, eu joguei aqui meus 6 pontos. Vamos ver lá o ponto de fuga. Aqui está o ponto de fuga da minha sobrancelha, né? Então, gente, vocês conseguem identificar todos os 6 pontos aqui. Às vezes, eu faço um projeto, aí eu vejo, não, minha caudinha tá acima, ó, minha caudinha ficou um pouco abaixo, ou ficou alinhada. O que eu tenho que fazer? Ou eu abaixo a frente, né? Porque se minha cauda tá abaixo da frente, ou eu abaixo a frente ou eu encurto a minha cauda. Eu vou analisando ali o que eu vou fazer de melhor para melhorar aquele design e ele se encaixar dentro dos 6 pontos que eu estou propondo, né? Que eu proponho para todas as minhas clientes. E vocês vão observar, gente, que mesmo sendo os 6 pontos propostos iguais para todo mundo, eu não tenho nenhuma sobrancelha igual. Nenhuma. Então, qual que vai ser os pontos de ajuste dessa sobrancelha? Então, onde está azulzinho é remoção de pelo. Eu vou tirar aquelas penugинhas que estão fora do meu desenho. E o que eu estou acrescentando? É claro, gente, que numa sobrancelha dessa eu vou trabalhar ela como um todo, né? Mas o que eu estou colocando de cor, pigmentação dentro da pele, fora dos pelos da cliente? É onde está verdinho. Repara que para eu conseguir fazer esse design e levantar o olhar dela, eu não levantei o ponto de arqueamento. O ponto de arqueamento está dentro dos pelos dela. O que eu fiz? Eu abaixei a frente. Tudo que eu faço de correção, toda vez que eu vou ajustar uma sobrancelha para mudar o formato dela, eu sempre opto em mudar pela parte inferior. Por quê? Porque na parte inferior eu não tenho uma percepção visual muito fake, vamos dizer assim, muito artificial. Tudo que eu faço acima, na linha superior, eu vou deixar um aspecto artificial. Por quê? Porque a luz bate, gente, é aqui. E aí o brilho que eu vou ter, né, de cor, de pigmento da pele, eu vou transparecer que é uma pigmentação e aquilo, teoricamente, está artificial. O que está abaixo, eu tenho uma sombra, que minha própria sobrancelha e meu próprio osso da sobrancelha faz uma sombra. Então, essa sombra protege esse pigmento que eu coloquei embaixo e eu não tenho essa sensação de ser uma coisa muito artificial. Entende? Então, voltando aqui no desenho, então vocês podem perceber que sempre que eu faço meus pontos de ajuste na parte superior, eu opto, né, a grande maioria das vezes, eu vou falar que mais de 90% das vezes, a parte superior eu estou removendo o pelo. E estou trabalhando o ajuste na parte inferior, tá? Então, eu vou pigmentar ela toda, mas o que eu estou acrescentando, que não existe, né, não existe pelo aonde está verdinho, e aí eu vou criar os meus pelos, eu vou criar minha sombra, o que seja, tá? Vamos para mais um, para vocês entenderem. Essa é uma típica sobrancelha negativa. A sobrancelha negativa, eu considero que a sobrancelha é uma das mais difíceis de trabalhar. É negativa e aquelas muito arredondadas também, parece sobrancelha de palhacinho. Essas
São sobrancelhas que a gente tem que saber exatamente o ponto de mexer para a gente não transformar essa sobrancelha cicatrizada numa sobrancelha muito artificial. Gente, quem nunca, agora eu vou falar, quem nunca eliminou uma ponta, uma caudinha e criou outra ponta mais alta, atire a primeira pedra. Quem nunca fez isso, eu já fiz. Eu acredito que quem está formando agora, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, que entrou para a micropigmentação, já aprendeu que não se faz isso. Mas eu lá atrás, gente, há 7 anos atrás, há 6 anos atrás, fazia isso. E eu já fiz isso, tá? Vou ser bem sincera. De tirar uma ponta, que é a sobrancelha negativa, e criar outra ponta, aquela linha de cobra, né? Na hora que começa a crescer os pelos, você fica com 2 pontas de sobrancelha. Esse é o maior pecado da vida numa sobrancelha. A gente não pode fazer isso de forma alguma, né? E graças a Deus, hoje, os profissionais que estão entrando no mercado e que, né, que se formam com grandes profissionais, não fazem isso, porque eles já entendem que isso não vai ficar bom. Fica bom no primeiro dia, que o pigmento está na superfície da pele, a pele ainda não cicatrizou por cima, você já removeu todos os pelinhos que estavam ali, fica lindo. Mas vão ver isso cicatrizar depois de 30 dias, fica terrível, né? Então, essa é uma sobrancelha negativa. Vamos entender, olha, a linha dela é uma linha para baixo, né? Uma linha negativa, um olhar triste. Você olha para essa pessoinha aí e fala assim, nossa, que pessoa triste. Agora, você imagina, se eu micropigmento essa sobrancelha desse jeito, eu vou frisar ainda mais essa tristeza, né? Então, vamos lá. Qual é o design que eu vou propor para ela? Eu vou propor esse design para ela. Repara que eu estou dentro do pelo dela, né? Então, vamos seguir, vamos entender os 6 pontos. Então, vamos lá, a proporção. Eu tenho 2 partes de corpo e 1 parte de cauda. Ok, a minha proporção está perfeita. Seguindo, a minha frente, eu vou trabalhar uma técnica mais suave na frente, ok? Seguindo, as linhas são retas, né? Vou trabalhar com segmentos retos e o encontro dos meus segmentos retos que vão ser curvas. Seguindo, meu alinhamento, né, do ponto de arqueamento superior e inferior está alinhado, está na mesma linha. E os círculos vão diminuindo gradativamente. Agora, vocês vão perceber o seguinte. Primeiro agora o ponto de fuga, olha lá, né? O ponto de fuga, a gente tem lá a linha, né, que vai se encontrar em um ponto. O ponto de encontro dessa linha está fora do rosto, mas não importa. Ela se encontra. Uma linha paralela, por exemplo, ela não se encontra, ela vai até no infinito, ela não se cruza. Aqui as linhas se cruzam, ok? Seguindo, então, o que nós vamos fazer nessa sobrancelha, tá? Repara que é muito mais remoção de pelo do que acréscimo, né? Eu poderia deixar essa sobrancelha um pouquinho mais grossa? Sim, poderia. Mas eu sempre prefiro trabalhar, gente, um design mais enxutinho. E se a cliente quiser mais grossinho, quando ela voltar para retocar, a gente engrossa um pouquinho, ou às vezes também, só de deixar o próprio pelo dela saindo da micropigmentação, a gente já consegue deixar, né, um olhar suave. Então, eu prefiro trabalhar, às vezes, casos como esse, em 2 etapas. Então, eu faço o meu trabalho, então eu vou remover os meus pelos, eu vou cortar e eu explico para a cliente, falo, olha, aqui eu tirei os pelos, porque muitas vezes ela não segue fazendo design comigo. Então, eu explico para ela o que ela tem que falar para a profissional que for seguir fazendo o design dela. Então, reparem que ela está mais removendo os pelos do que acrescentando, né? E aonde eu acrescentei? Na frente, na parte inferior, né? Que ali também eu vou fazer fios mais espaçados, movimentando os fios, vou fazer mais clarinhos também, para deixar esse olhar mais suave, né? Então, eu tenho muito mais retirada de pelo do que acréscimo de pelo. Seguindo aqui, vocês vão observar, olha o design proposto para ela. Então, é um design suave. A gente repara que também, quando é uma sobrancelha negativa, eu não consigo deixar uma sobrancelha ideal, que seria a pontinha um pouco acima da base. Então, ela está ali alinhadinha, né? Ela está no mesmo alinhamento. Então, repara que à frente, eu até trabalhei um pouco de fiozinhos um pouquinho mais reto,
vou fazer uma movimentação de fio. Por que eu posso trabalhar com fios um pouco mais retos? Porque os fios naturais dela são espetadinhos, então fica bonito, né? E repara, gente, que isso aqui, depois que cicatrizar, vai ficar super natural, né? Porque ela vai ter que continuar pinçando a sobrancelha dela. E a micropigmentação não vai interferir na vida dela depois, se ela não quero mais fazer meu design. Não importa, a micro está por dentro do pelo dela, né? E ela pode até ficar sem fazer o design dela por 2, 3, 4 meses, se ela quiser, né? Então, a gente tem que entender que a micropigmentação, ela veio para melhorar a vida dessa pessoa e não para transformar ela numa escrava, né, de micropigmentação. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente consegue transmitir isso para a nossa cliente, você fideliza ela com você. Eu tenho clientes que estão comigo desde quando eu comecei, porque elas entendem, né, que o que eu ofereço para elas é sempre o melhor que eu posso, né? Não falo que eu sou melhor que ninguém, mas é o melhor procedimento que eu, Mariana, posso oferecer para elas. E eu estou sempre buscando também, né, conhecimento, buscando produtos melhores, enfim, gente. Então, isso é sempre importante, essa busca, né, de todo mundo que está aqui hoje, né, numa terça-feira, uma hora dessa, estudando. Eu acredito também que vocês estão nessa mesma busca, né, que é muito importante, porque o mercado ele está em constante renovação. E é sempre muito importante que a gente esteja dentro dessa renovação, né, do mercado, para a gente oferecer isso para a nossa cliente. E a cliente, quando ela percebe que você não está ultrapassada, ela vai seguir com você, ela não importa, né? Então, isso é muito importante. Voltando aqui para o nosso slide, então, vocês conseguem ver, né, que aqui, esses casos agora, são sobrancelhas que necessitam de micropigmentação e de um design muito bem feito, muito pensado. Então, a gente tem a sobrancelha arredondada, grandes falhas, sobrancelhas extremamente arqueadas, que também, uma sobrancelha extremamente arqueada, gente, ela vai, essa cliente, ela dá a sensação de espanto, né, aquela pessoa que está sempre com aquela sobrancelha regalada. Então, isso é muito importante, a gente entender um pouco das expressões, o que uma sobrancelha muito arqueada, o que ela demonstra, o que uma sobrancelha triste, uma sobrancelha negativa demonstra, até mesmo para eu entender, né, voltando lá no visagismo, eu preciso entender de visagismo para eu poder indicar e conseguir oferecer o melhor design para aquele rosto, né. Seguindo, então, aqui, gente, vocês podem ver também, são casos de reconstrução aqui, né, da clínica. Então, a gente tinha uma sobrancelha com design pesado, são 2 casos diferentes, tá? Então, nesse primeiro é uma senhora, repara que a sobrancelha dela foi feita acima, tá totalmente acima dos pelos dela, e como eu falei para vocês, né, tudo que a gente faz para cima do pelo, gente, isso vai ficar artificial, não importa a minha qualidade profissional. Tá? Se eu posso ser a melhor profissional, meu fio pode ser perfeito. Isso cicatrizado depois de 6 meses vai ficar artificial. Então, eu preciso aprender a trabalhar correção por baixo, tá? Então, aqui depois vocês vão ver, a gente trabalhou a remoção, removemos completamente, né, o pigmento. Depois foi trabalhado um design mais harmonioso para ela, um design mais suave, uma coloração mais suave, né, e uma sobrancelha mais natural. E nesse segundo caso também, repara que, né, antes da remoção, o que está incomodando? A cauda alongada, muito maior do que o pelo dela, a gente consegue perceber aonde termina o pelo dela e aonde segue com o pigmento, né? O pigmento para cima do pelo dela, ou seja, aquela parte que vai ficar artificial, tá, gente? Então, a gente removeu, repara como o design dela, né, o natural dela é uma sobrancelha um pouquinho mais fina, um pouquinho mais suave, né, e depois da reconstrução, repara que todo o ajuste foi feito na parte inferior. Olha como a gente consegue uma naturalidade melhor, a gente consegue, né, é como se aquele pelinho dela está alongando, né, então a gente consegue realmente procedimentos muito mais naturais quando a gente sabe exatamente o ponto do design onde a gente precisa intervir, né? Então, seguindo aqui,
Então, agora que a gente já sabe identificar os casos inestéticos, vamos lá, vamos entender? Olha só, gente. Olha esse design. Isso também é de internet, tá, gente? Espero que não seja, a dona desse design não esteja aqui hoje. Mas o que eu tenho para dizer é que os fios não estão ruins, né? Você vê que é uma profissional que precisa lapidar os fios, precisa movimentar um pouco mais e dar um pouco de acabamento, mas não está ruim. O fio não está completamente ruim, tá, gente? Mas o design está. Então, o design não tem proporção, né, aquela proporção de 2 partes de corpo e 1 parte de cauda. A gente vê que está praticamente a mesma parte de corpo, a mesma parte de cauda. A gente vê que a correção está toda acima do pelo dela, foi feita para a parte superior. A frente está muito quadradinha, né? A gente não consegue, se a gente for desenhar os círculos, eles começam menor, depois ele aumenta, depois ele segue, depois ele diminui. Então, a gente não tem uma sequência, a gente não tem um alinhamento dessa sobrancelha. Ora ela está grossa, ora ela está fina, né? Então, a gente vê aí que já não tem 3 partes, né, do que seria necessário, já não existe. A frente está, a coloração da sobrancelha, ela está toda por igual, desde a cauda até a frente. A gente precisa também trabalhar a saturação para a gente ter uma caudinha um pouco mais escura, uma frente mais clarinha, né? Seguindo. Aqui também, gente, repara esse desenho. A frente muito quadrada, a gente tem uma ponta na frente. A parte, né, da frente, se a gente desenhar um círculo, ele está mais grosso, de repente ele afina, de repente ele engrossa, né? A gente não tem alinhamento do ponto de arqueamento. Então, você vê que não tem nenhum ponto importante, né? Então, a gente já, agora que vocês já entenderam, vocês já vão conseguir identificar. E eu quero vocês analisando, não o trabalho do colega, eu quero que vocês analisem o de vocês. Vai nas redes sociais de vocês, depois que a gente terminar aqui, e começa a analisar o trabalho de vocês, se vocês conseguem identificar esses 6 pontos que eu falei aqui hoje, né? Vamos fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, para vocês conseguirem identificar aonde vocês poderiam melhorar, ok? Seguindo, olha aqui de novo, gente, falta de proporção, cauda muito comprida, arredondamento de linha, a gente tem uma linha, essa primeira foto, tudo muito arredondado, a frente muito quadrada, tudo desenhado fora da sobrancelha, essa ponta que não termina nunca, ela vai, quase que ela vira aqui uma barba, uma sobrancelha junto com barba, vai tudo misturado. Olha essa de baixo, como a linha paralela, ela achata o olhar, ela tira o 3D, ela achata e ela achata. Ela, tipo assim, ela te dá uma pancada na frente de um vidro, você achata a sua cara lá e ela tá achatada para baixo, né? Se você desenhar os círculos, eles são todos do mesmo tamanho. A ponta, né, essa segunda foto, a ponta tá abaixo da base. O ponto de alinhamento não está, a proporção, ou seja, nenhum ponto dos 6 pontos, né, que nós falamos aqui, a gente não enxerga. E reparem como quando a gente tem esse tipo de design, como incomoda, você olha e incomoda. Ah, gente, uma coisa também muito importante que eu falo assim, você precisa analisar o seu trabalho, vai lá nas suas redes sociais e analisa o seu trabalho. Mas antes de você analisar o seu trabalho, olha no espelho e analisa a sua sobrancelha, porque isso é muito importante. Eu falo que muitas vezes eu tenho clientes que às vezes marca que é uma avaliação, não para eu olhar a sobrancelha dela, para ela olhar a minha. É aquela história, você faria um projeto de emagrecimento com um médico gordo? Não. Você faria um tratamento de pele com uma médica que tem a pele horrorosa? Não, não, né? Você faria sua sobrancelha com uma profissional que tem a sobrancelha terrível? Claro que não. Então, você precisa analisar primeiro a sua sobrancelha. A sua sobrancelha se enquadra, né, numa percepção, num visagismo bacana, sofisticado, que o seu cliente vai olhar para você e falar assim, poxa, olha que sobrancelha linda, eu quero fazer com essa profissional. Pra vocês terem uma ideia, as clientes chegam aqui, a minha sobrancelha é uma técnica sombreada. As clientes chegam aqui e falam assim, eu quero uma sobrancelha assim, igual a sua, técnica de fio a fio.
Não, mas a minha não é fiafia, a minha é sombreada. A minha sombreada não é aquela muito marcada, não, né? Porque existe esse preconceito, né? Como se a sobrancelha sombreada fosse uma sobrancelha como essas que a gente viu aí para trás, né? Muito marcada, muito pesada, mas não, ela é, inclusive eu, Mariana, particularmente, eu acho uma sobrancelha sombreada bem feita mais natural do que uma sobrancelha fiafia, tá, gente? Isso é particular meu. Eu prefiro muito mais, mas né, ainda existe esse preconceito. Infelizmente, a gente tem que ir batendo aí nessa tecla, né? Então, voltando aqui. Então, aqui vocês podem ver que... Peraí, volta aqui só mais um pouquinho. Aqui vocês podem ver que tá completamente ruim, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que uma sobrancelha sombreada é isso aí, né? E a gente, como profissional, que só tem mãos profissionais, a gente sabe que não é, né, gente? A gente sabe que a técnica de implante, tudo vai transformar esse trabalho num trabalho mais natural, né? Então, seguindo aqui agora... Então, você tem que treinar seus olhos, estudar muito a sua percepção estética, né? O ajuste perfeito do trabalho do micropigmentador. Isso vai fazer total diferença, gente. Então, assim, analisa a sua sobrancelha no seu rosto, no rosto da sua mãe, no rosto das suas funcionárias, né? Se está todo mundo conversando a mesma língua, se está todo mundo demonstrando que você... Então, vamos supor, você fala muito que o seu trabalho é lindo, mas a sua secretária está com a sobrancelha horrorosa. Como? Se a cliente chega, dá de cara primeiro com a sua secretária, ela tem que estar impecável. A sua secretária é a pessoa que tem que estar com os procedimentos em dia melhor do que todas as outras pessoas, porque ela é, né, o seu cartão de visitas, né? Então, analise as pessoas que estão ao seu redor, seus parentes, sua mãe, sua irmã, né, seus funcionários, seus ajudantes, se está todo mundo, né, falando a sua língua, se está todo mundo transmitindo, né, que você é uma boa profissional. Então, assim, o que eu quis com essa palestra para vocês? Trazer essa importância do design, trazer que esse ponto, né, o pontapé inicial, o start, ele tem que ser muito bem pensado, ele tem que ser muito bem feito, porque isso, né, um design bem feito, ele vai trazer para você novas clientes. É muito importante porque a cliente mesmo, ela não está preocupada com o fio perfeito. A cliente, ela quer o rosto dela, ela quer a mudança no rosto. Então, você postar uma foto de longe, mostrando o antes e depois, para você atrair cliente, é muito mais importante do que você postar um fio perfeito, um detalhe de lupa, né? A cliente, ela não vai ver isso no rosto dela, ninguém vai enxergar, né? Então, a gente precisa, o todo. Eu volto a falar, o todo é muito importante, né? Vamos lá, voltando aqui. Então, gente, a sua sensibilidade não tem concorrência, né? O mais importante, o que vai te diferenciar do resto todo dos profissionais é a sua sensibilidade. Por quê? Porque o que está dentro do seu olho, o que está dentro da sua cultura, da sua percepção, isso ninguém vai te tirar, né? Não tem Photoshop, não tem foto, não tem nada que mude, né, a satisfação de uma cliente. E querendo ou não, gente, por mais que hoje em dia seja muito importante as redes sociais para todos nós, né, a gente vende através delas, mas ainda o boca a boca, ele é a melhor propaganda, é o que a sua cliente está mostrando na rua o seu trabalho. Então, esse vai ser sempre o melhor, né? Não tem nenhuma rede social que vai vencer, né, uma cliente satisfeita falando bem do seu trabalho, ok? Aqui estão minhas redes sociais, né? Então, quem quiser me achar, quem quiser tirar dúvida comigo, pode me procurar aqui nas minhas redes. No YouTube eu tenho vários vídeos bem bacanas, treinamentos muito legais. No meu Instagram também tem vários IGTVs com muitas dicas para vocês. Então corre lá para vocês verem também. E precisando é só chamar. Um prazer enorme estar aqui. Consegui, gente, fazer minha palestra sem atrapalhar a Thaís. Olha, que legal, viu, Mari? Muito legal. Foi bem assim, apertadinho, mas deu certo no final. Eu também peguei um pequenininho ali, tempo seu no começo, né? Mas muito obrigado pelas dicas e eu espero aí, meninas, que vocês tenham aproveitado, anotado todas essas dicas. E lembrando, né, Mari, que para um bom design também,
você precisa de um bom pigmento, né, de um bom produto, e é por isso que a Hairway lançou, né, a linha de pigmentos Colorium aí para facilitar, revolucionar o mercado da micropigmentação, não é isso? É isso mesmo, gente. Eu já estou usando há alguns meses os pigmentos, eu estou apaixonada. Assim, quem ainda não conhece, vale a pena vocês testarem, porque as cores são lindas, a fixação é maravilhosa. É um pigmento que deixa seus traços fininhos, porque as partículas são bem pequenininhas. Gente, é fantástico, vale a pena. Podem testar, que eu assinei embaixo. Maravilhoso. Isso mesmo. E em breve, né, algumas novidades aí também que nós teremos, né, de outras cores também. Lembrando que essa linha, ela serve tanto para sobrancelha, quanto para olhos, para lábios. Então, uma linha completa aí para facilitar o seu dia a dia, viu? Mari, deixa eu chamar a Thaís aqui, nossa próxima palestrante. Muito obrigada, pra você, viu? gente. Prazer falar com todo mundo. Quem fez foto, posta lá, me marca a Heather, que nós vamos repostar todo mundo. Aqui, rapidinho, um print, ó, para quem quiser depois postar lá e marcar a gente. Vamos fazer um sorrisão aqui, Mari, eu e você? Vamos lá. Print na tela. Até a próxima, Mari. Beijo. Beijo, beijo. Boa noite, gente. Meninas, é isso, hein? Super dicas aí para vocês. Começando, né, sobre design, né? Tão importante realmente a gente conhecer, né, o formato do rosto da sua cliente, né? Cabelo, é um conjunto, né? Então, tudo que a Mari falou aí, com certeza foi enriquecedor para você. Agora eu vou chamar ela, Thaís Tebori, ela que é a rainha do Tebori, né, gente? Ela já tá toda lindona aí, ó. Ela que vai falar muito para você sobre todos os pigmentos, né? Ela tem toda uma autoridade para dizer aí, porque também já tá usando há um tempinho, né, Thaís? Antes de mais nada, te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite também de estar aqui no nosso primeiro congresso online. Bom, eu que preciso agradecer de coração essa oportunidade de estar aqui para compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência com os pigmentos da Colorium. Vai ser um prazer poder falar sobre os pigmentos, sobre essa marca maravilhosa. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Thaís Fávero. Nas redes sociais você me encontra como Thaís Tebori. Sou especialista na técnica com Tebori, na técnica de microblending. Atuo na área há 10 anos. Sou dinossauro, sou lá de trás nessa área de sobrancelhas. E atualmente tenho mais de 11 mil alunas através da metodologia online. E hoje aqui eu quero mostrar para você vários pontos importantes sobre os pigmentos da Colorium e como você pode ter excelência na aplicabilidade deles trabalhando com a técnica de Tebori. Logicamente que, se você trabalha com Tebori e dermógrafo, ou se muitas vezes você está me assistindo e você só trabalha ali com o dermógrafo, você também consegue tranquilamente pegar as dicas, as informações e o conhecimento que eu vou te passar aqui hoje. Tudo bem? A linha da Colorium é uma linha que você consegue trabalhar, assim como a Ali mesmo mencionou, tanto com delineado de olhos, então uma blefaropigmentação, consegue trabalhar com as técnicas de sobrancelhas, sejam elas uma fio a fio, um fio e shadow ou somente a shadow por completo, consegue também trabalhar lábios, você vai conhecer as tonalidades aqui comigo, então você vai perceber que é uma linha super versátil e com custo-benefício maravilhoso. Além de tudo isso, é uma linha que, conhecendo as tonalidades, você vai perceber que ela é de fácil aplicabilidade e de fácil entendimento para você colocar em prática aí nos atendimentos dentro do seu estúdio. Então, bora lá? Vou por alguns tópicos para que você consiga entender da melhor maneira possível. Vou falando mais pausadamente para você entender, tendo aí uma didática para que você saia daqui, ó, tinindo com todas as informações necessárias para você arrasar com os pigmentos da Colorium. Maravilha? Então, antes de mais nada, o que eu vou fazer? Eu vou só calçar minha luva, porque aí na câmera, a luva sendo preta vai destacar melhor tudo que eu quero mostrar para você, tá bom? Por isso que eu vou calçar minha luva aqui. Já coloca aí nos comentários quem já me conhece, quem ainda não. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, participando desse evento maravilhoso. Perfeito, já calcei minhas luvas aqui, então bora iniciar. Como a gente vai estar falando sobre o Tebori, né? Então, quando a gente está trabalhando lá com o Tebori, deixa eu até colocar aqui que a gente tem duas câmeras, ó. Quando a gente está lá trabalhando com o Tebori, para quem não conhece,
A técnica de Tebori consiste em a gente utilizar um take, que é como se fosse uma caneta, onde lá na pontinha do Tebori a gente encaixa uma lâmina para a gente trabalhar com o procedimento de microblend. Essa lâmina aqui, dependendo da lâmina que você utilizar, você vai conseguir trabalhar com uma técnica de fio a fio ou você vai conseguir trabalhar com uma técnica de shadow. Aqui eu tô com uma lâmina U. A lâmina U é mais voltada para você trabalhar com um fio a fio, podendo ser também uma lâmina chanfrada, ou, por exemplo, Thaís, quero trabalhar com o Tebori e quero executar a técnica de shadow, de esfumada. A gente tem aí no mercado as lâminas double line, tridimensional, circular, que são indicadas para você trabalhar nessa técnica de esfumado, tudo bem? A barreira de entrada, vamos assim dizer, do Tebori é muito baixa. Você consegue tranquilamente comprar um Tebori por 20, 25 reais. Então, eu gosto muito dessa técnica porque ela é muito acessível. Tem um baixíssimo custo para você realizar todo o procedimento. Mas é lógico que você tendo somente o Tebori e a lâmina, não adianta de muita coisa. Você vai precisar do quê? Você vai precisar dos pigmentos. Então, além de você estar trabalhando com o Tebori e com a lâmina, se você não tiver pigmento, você não consegue executar a técnica com maestria. Quando nós trabalhamos com a técnica de Tebori, ou com qualquer outra técnica que a gente vai trabalhar implantando o pigmento dentro da pele, a gente sempre vai almejar colocar o pigmento na camada derme papilar. A nossa pele, ela é subdividida em algumas camadas. A gente tem a primeira camada lá, que é a epiderme, que é a camada mais superficial. Logo ali na última camada da epiderme, que se chama camada basal, ela tem ligação direta com a segunda camada, que se chama derme. A derme, ela é subdividida em duas. A derme papilar, que vai ter contato direto com a camada basal, e a derme reticular, que é aquela camada mais profunda da pele. Quando nós estamos trabalhando com a técnica para colocar pigmento ali, não com tatuagem, mas sim com a micro, a gente almeja atingir essa uniãozinha da camada basal da epiderme com a derme papilar. Ou seja, se você coloca o seu pigmento muito superficialmente, somente na epiderme, e você não, chega lá até a derme papilar, possivelmente o seu procedimento não fixe, você não tem uma boa fixação, uma excelente durabilidade, por conta de você ter colocado o pigmento muito superficialmente. Agora, vamos supor que você pese muito a sua mão. Aquele pigmento vai lá para a derme reticular, para uma derme mais profunda. Possivelmente esse procedimento dure demais. E aí a gente tem o que a gente chama de tatuagem, que é um procedimento que vai durar por anos. Muitas vezes só vai conseguir ser removido por alguma ação, por uma despigmentação química, por uma despigmentação salina, ou muitas vezes por uma despigmentação a laser, ok? Então, quando nós estamos trabalhando, anota aí, a gente quer atingir lá a derme papilar. Alguns pontos são importantes para você executar a técnica de uma maneira correta, e esses pontos só vai fazer sentido quando você estiver lá com a sua cliente. Então, vamos lá que eu vou citar alguns pontos muito importantes. Primeiro, é de extrema importância que você estique muito bem a pele da sua cliente para implantar o pigmento lá dentro. Se a pele da sua cliente não está completamente esticada, possivelmente quando você vai fazer o seu fio a fio ou quando você vai dar as batidinhas para fazer a esfumada, ou você deixa aquele fio muito grosso, ou você não consegue atingir a camada correta, ou você tem dificuldade de deixar aquele fio fininho, bonito, retilíneo. Ou muitas vezes você tem dificuldade de traçar mesmo, de fazer o Tebori com a lâmina correr na pele da cliente. Ou seja, para você ter uma boa implantação do pigmento, você precisa deixar muito bem esticada aquela pele. Geralmente, você vai utilizar, se você é destra ou se você é canhota, você vai utilizar as duas mãos para fazer a técnica. Se você é destra, você vai usar a mão direita para segurar o Tebori, e se você é canhota, vai segurar com a mão esquerda, certo? A mão que está segurando o Tebori, você sempre vai utilizar o seu mindinho para esticar e para ser o seu apoio na pele da cliente. A sua outra mão, ela vai ser o seu apoio, onde você vai utilizar o seu indicador e o seu polegar para esticar. A gente sempre estica a pele da nossa cliente como se fosse num triângulo. O meu mindinho, que vai estar lá segurando o meu Tebori e esticando, e o meu indicador e polegar puxando, tracionando essa pele. Quanto melhor esticada, estirada essa pele estiver, mais fácil vai ser de você fazer o fio e atingir a profundidade correta.
Ok, Thaís, mas por que isso é importante para mim como profissional? Porque se você coloca o pigmento, vai lá utilizar o colório. Se você não executar uma técnica bem feita, você provavelmente não vai ter uma boa fixação. Não porque o pigmento é ruim, mas sim porque a sua técnica está faltando aquele o quê? Aquele tracinho mágico, aquele pontinho importante, aquele detalhe. Então aqui eu quero abrir o seu olhar que, utilizando um pigmento de altíssima qualidade, com uma técnica de altíssima qualidade, bem detalhada, meu amor, seus procedimentos não vai ter pra ninguém. Então, quando você tá lá trabalhando, sempre estica muito bem a pele. Treina, você pode treinar esse estiramento em papel EVA. Coloca lá, desenha uma sobrancelha, faz esse treininho de você esticar em triângulo. Muitas vezes é mais difícil você estirar muito bem a pele do que até mesmo de você traçar aquele fiozinho. Então, primeiro ponto, estique muito bem essa pele. Outro ponto mega importante, quando você está trabalhando com o tebori sempre precisa estar a 90 graus em relação à pele da sua cliente. Ou seja, ele sempre vai estar bem retilíneo. Quando eu falo retilíneo, é de fato reto, em direção à pele da sua cliente. Ele não pode estar do lado, nem do outro, nem para frente e nem para trás. Sempre reto. Por quê? Se você deixa o seu tebori levemente deitado de lado, você não consegue atingir a profundidade correta e possivelmente, olha lá, ó, eu tenho que trabalhar com o meu tebori sempre assim, ó. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Aí. Ó, bem retinho. Se eu deito o meu tebori de lado ou para o outro, o que acaba acontecendo? Eu acabo não colocando o pigmento lá dentro da camada correta, onde a gente quer que ele cicatrize, que ele fixe da maneira mais bonita possível. Ou seja, o ângulo do tebori também vai influenciar para o seu resultado de cicatrização e fixação e para o seu fio sair cada vez mais fino e mais bonito, mais natural. Perfeito? Unindo essas duas dicas, que se você colocar em prática a partir de amanhã nos seus atendimentos, que eu tenho certeza que você já vai começar a ter um resultado diferente, unindo ele, utilizando um bom pigmento, ninguém vai segurar você, meu amor. Deixa eu colocar meu tebori por aqui, porque agora eu quero ir para a segunda parte, que a gente vai falar sobre os pigmentos da Colorium, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para você um pigmento. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Vou, claro que vou. Então, olha só. Esse aqui é um vidrinho do pigmento da Colorium, tá? O pigmento da Colorium é um pigmento orgânico, ou seja, a gente tem a base dele de carbono e através dessa base dele de carbono, nas reações químicas, a gente vai ter as outras tonalidades. Você vai conhecer as tonalidades aqui comigo, tá? E você vai perceber que são tonalidades muito fáceis de você utilizar. A gente também vai falar sobre densidade e modo de aplicação, perfeito? Então, olha, a embalagem é um luxo, gente. É maravilhosa demais. Quando a gente está trabalhando lá em sobrancelhas, uma dica que eu dou para você como um material de extrema importância no seu trabalho. Pega lá, comprou os pigmentos da Colorium, chegou na sua casa lindo, maravilhoso e bem embalado, você vai pegar um papel sulfite ou uma folha de papel canson, que é uma folha mais grossinha, igual essa que eu vou te mostrar aqui, e você vai fazer o quê? Você vai degradar esses pigmentos no papel. Não se contente somente em degradar no papel. Passa na sua pele, esfrega o pigmento na sua pele, tira uma foto, vê a tonalidade, vê a densidade. Por quê? Como é que você tem o entendimento de que cor utilizar na sua cliente? Através da visão, daquele olhar clínico de, opa, olhei para a sobrancelha daquela cliente que deitou na minha maca, eu já sei que eu posso utilizar o Universal Brown. Ah, não, essa cliente eu posso utilizar o Black Prime. Ah, não, nessa cliente pode ser o Light Brown. Então, esse olhar clínico de você bater o olho e já imaginar qual pigmento vai ser ali a tonalidade mandante, você vai ter de você conhecer a cor, de você ter passado em você, de você muitas vezes ter passado na sua cliente, tudo bem? E o que é degradar? Você vai pegar lá uma folha, faz bonitinho porque vai virar seu material de trabalho. Você vai pegar essa folha, vai colocar o nome dos pigmentos, vai colocar uma gotinha dele, com um cotonete, vai degradar essa cor e vai criar uma fumacinha. Dessa maneira aqui, ó. Tá? Deixa eu ver como fica melhor. Aqui assim. Opa. Peraí que eu não quero que fique torto porque eu tenho toque.
Assim tá bom? Tá bom, né? Opa, tá melhor ainda aqui, pera aí, gente. Opa, aqui. Maravilha. Então, ó, você vai degradar dessa maneira aqui. Então, aqui eu degradei as tonalidades Black Prime, Universal Brown e Light Brown. Quando você estiver trabalhando com a sua cliente, você degradar dessa maneira aqui, o que você vai poder fazer? Você vai poder avaliar na sua cliente qual dessas tonalidades está chegando mais próxima da sobrancelha dela. Então, imagina quando você está lá com a cliente deitada na maca e você tem dúvida. Você estando com os pigmentos dessa forma aqui, você pode chegar com esse material bem próximo da sobrancelha da sua cliente, para você entender qual tonalidade chega mais próxima da sobrancelha dela. Então, ó, vi que o pessoal aqui tá vendo que cor chega mais próxima na minha. A minha sobrancelha, eu acredito que eu utilizaria o Universal Brown, porque é o que chega mais próximo da tonalidade da minha sobrancelha. Mas imagina que você tá lá trabalhando com a sua cliente e você não sabe, e o pelo dela é castanho escuro. A gente sabe que o castanho escuro é mais na tonalidade Black Prime, a gente tem uma presença maior da tonalidade preto, né? Da cor preta. Vamos imaginar que a sobrancelha da sua cliente é um castanho médio, um castanho claro. Dá para você utilizar o Universal Brown ou dá para você utilizar o Light Brown. Ambas as cores, a diferença basicamente entre elas é que no Universal Brown a gente tem uma tonalidade mais aquecida. Então você consegue perceber, acredito que dá para ver na câmera, que quando a gente faz a fumacinha aqui, ele tem um marronzinho mais quente, um castanho assim mais quente. Olha só. É lógico que o light brown também vai ter uma tonalidade mais quente, mas esse aqui ele puxa para uma tonalidade mais aquecida. Ou seja, numa loirinha, numa pessoa que tem o pelo mais castanho dourado, o Universal Brown fica lindo. Lindo, lindo, lindo. O light brown também pode ser utilizado? Pode ser utilizado. Ele só é menos quente comparado ao universal quando a gente faz a degradação dessa forma aqui. E o black prime, Thaís? O black prime você vai utilizar naquelas sobrancelhas de pelos mais escuros e de fototipos mais altos. Quando eu falo sobre um fototipo mais alto, diminui ou baixa para mim? Tá muito em mim. Quando a gente trabalha com um fototipo mais alto, a gente precisa o quê? Não, era só você virar para baixo. Quando a gente trabalha com um fototipo mais alto, o que você precisa levar em consideração? O fototipo mais alto é uma pele que é uma pele mais morena, uma pele negra. Num fototipo mais alto, não dá para você trabalhar com uma tonalidade muito clara. Então, não vai dar para você trabalhar, muitas vezes, com light brown e com universal brown, que é um castanho claro, um castanho médio. Aí, você vai precisar trabalhar com black prime. Porque o fototipo, para a gente ter um contraste daquela tonalidade, a gente precisa de uma tonalidade mais escura. Porém, em fototipos mais baixos, fototipo 4, 3, 2, 1, você já consegue utilizar qualquer uma das tonalidades que você vai obter contraste. Tudo bem? Fora as tonalidades de castanho, para você trabalhar com as técnicas de esfumado, fio a fio, você também tem as tonalidades que você pode utilizar para modificar a cor do light brown, do universal ou do black, ou para você trabalhar com neutralização, ou para você trabalhar com lábios, né? Porque eu falei para vocês que a linha da Colorium é muito versátil. Então, você também consegue trabalhar com lábios ou com neutralização. Eu vou te explicar como e por quê, ok? Então, a gente degradando aqui as outras tonalidades disponíveis da Colorium, a gente tem o Highlight, que é uma tonalidade amarelo, a gente tem o Hot Red, que é a tonalidade vermelho, e a gente tem o Warm, que basicamente, se a gente unir o Highlight com o Hot Red, a gente vai ter o Warm, que é uma tonalidade alaranjada. O laranja, nós sabemos que é o vermelho, mais o amarelo, ok? Num caso, por exemplo, quando você vai trabalhar na sobrancelha de uma cliente, vai estar trabalhando com Black Prime da linha da Colorium. Se você quiser colocar um pinguinho do Warm, você pode. Porém, vou fazer uma ressalva. Olha lá a ressalva que eu vou fazer. As tonalidades da Colorium, como eu falei, são muito versáteis. Até mesmo no Black Prime, quando eu faço a degradação, eu sinto que ele já vem aquecido. Ou seja, Thaís, eu posso utilizar a tonalidade Black Prime puro na pele da minha cliente? Pode. Posso usar a tonalidade Universal Brown puro na minha cliente? Pode. Posso usar o Light Brown puro? Quando eu digo puro, é somente essa tonalidade. Pode. Se a cor estiver de acordo com a tonalidade do pelo, use.
Logicamente, vamos abrir uma aspas aqui. O que faz com que você possa ou não possa utilizar um pigmento de forma sozinha, né? Ele de forma sem você precisar fazer mistura. Se aquela cor de fato bate com a tonalidade da sobrancelha da cliente, se não precisa de neutralização e se você domina a profundidade. Quando nós estamos trabalhando com os pigmentos na pele, a gente tem que levar em consideração o processo de degradação. Um pigmento ele vai degradar lá dentro da pele da cliente. Se ele degrada de uma forma saudável, é para ele ir degradando, ir ficando mais claro e sair da pele da nossa cliente sem criar uma tonalidade fantasia. O que é cor fantasia? Tonalidades indesejadas, acinzentado, avermelhado, azulado, esverdeado. Como muitas vezes você já pode ter visto algumas pessoas com essas tonalidades de sobrancelhas, não é mesmo? Então, se atente muito bem à profundidade que você coloca esse pigmento na pele da sua cliente e a tonalidade da sobrancelha que ela possui. Perfeito? Voltando. Fecha aspas. Abri aspas, agora eu tô fechando. Então aqui, nessas tonalidades, você pode trabalhar com neutralização, você pode amornar um pigmento, você pode trabalhar com uma ruiva, por exemplo, se você quiser misturar lá o light brown ou universal brown com warm, ou se você tem uma loiríssima, uma loira bem clara. Imagina lá que você tem uma loira bem clara. Se você quiser utilizar lá o light brown ou universal brown com highlight, que é o amarelo, você clareia essa tonalidade. E aí você pode trabalhar com uma loirinha bem clara. Fototipo 1, muitas vezes com aqueles pelos claríssimos. Ou você quer criar uma tonalidade ruiva. Você pode usar o light brown ou universal brown, mas o warm aqui em cima que é alaranjado. Então você cria uma nova tonalidade a partir dessas que a Colorium oferece. Fora isso, o hot red e o warm você consegue trabalhar com lábios. Muitas vezes o hot red para você trabalhar com lábios mais efeito batom, ou muitas vezes para você trabalhar com um lábio de revitalização, dependendo logicamente da técnica que você está aplicando, e com o warm você consegue fazer uma neutralização de lábios, por exemplo, assim como de sobrancelhas também. Quando eu falo de neutralização, pensando em sobrancelhas, essas tonalidades aqui conseguem neutralizar vários tons indesejados que você pode encontrar na micro. Então, por exemplo, sabe aquela cliente que chega para você que a degradação da sobrancelha dela tá uma degradação mais arroxeada, mais lilás? A tonalidade que conseguirá, olha só, neutralizar esse tom lilás ou roxo é a tonalidade amarelo. O amarelo vai neutralizar aquela sobrancelha arroxeada, lilás. Tá, e o vermelho, Thaís? A tonalidade vermelha vai conseguir neutralizar qual tonalidade de sobrancelha? Sobrancelhas esverdeadas. Então, sobrancelhas esverdeadas são neutralizadas pela tonalidade vermelha. E a tonalidade alaranjada? Tonalidade alaranjada, você consegue neutralizar aquelas sobrancelhas que estão muitas vezes chumbadas ou acinzentadas. A gente sempre neutraliza com a cor faltante. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente tem a formação dos pigmentos, a gente tem a tonalidade amarelo, vermelho, preto e branco. O branco a gente consegue deixar ali de lado porque ele é uma tonalidade mais para dar um clareamento. Quando ele é misturado com alguma outra cor, ele somente faz um clareamento. Se a gente tem amarelo, vermelho e preto, quando a gente faz a mistura dessas tonalidades, a gente tem um castanho, e a falta de uma dessas tonalidades faz com que a gente entenda qual tonalidade vai neutralizar a outra. Thaís, não entendi, me dá um exemplo. Imagina que a sobrancelha da sua cliente está acinzentada. Pensa lá, chumbada. Se a cliente está com uma sobrancelha cinza, qual é a cor que tem? Preto. Qual é a cor que está faltando? Amarelo e vermelho. Sendo assim, se eu uno amarelo e vermelho, eu tenho laranja. Então, eu sei que o laranja vai neutralizar aquela tonalidade acinzentada. Perfeito, Thaís. Mas e se eu tiver uma sobrancelha, muitas vezes, que tonalidade de sobrancelha? Rosada. Que tonalidade que eu vou conseguir? Ou avermelhada, alaranjada, que tonalidade que eu vou precisar utilizar para neutralizar? Para você neutralizar uma sobrancelha que está avermelhada, rosada, alaranjada, você precisa de uma tonalidade oliva, que basicamente seria um mais esverdeado. Aí, nesse caso, você conseguiria trabalhar com a Colorium?
Sim. O que você precisaria fazer? Ó, para você montar um oliva, você precisaria utilizar o Black Prime com o Highlight. Porque o amarelo misturado com um pouco do preto vai criar uma tonalidade oliva. É claro que aqui eu estou falando de uma forma bem abrangente. Para a gente trabalhar com a neutralização, a gente precisa ter um entendimento e avaliar de caso para caso da cliente para ver se a gente precisa usar a tonalidade sozinha, muitas vezes o laranja sozinho, ou se a gente precisaria utilizar o laranja juntamente com uma tonalidade neutra. Muitas vezes não é só ir lá e usar o laranja sozinho na sobrancelha. Às vezes, somente de você usar um pigmento superaquecido com o laranja, já consegue dar uma neutralizada. Fora isso, a gente também poderia pensar na necessidade de neutralização. Às vezes, a saturação do pigmento na sobrancelha da sua cliente não está tão alta, às vezes só um pigmento levemente mais aquecido já dá aquele marronzinho, aquele castanho perfeito. Tudo bem? Então, como você pode perceber, as tonalidades que a Colorium oferece, você trabalha com sobrancelhas, você trabalha com lábios, você trabalha com neutralização, você consegue trabalhar com delineado, porque no delineado você pode tranquilamente utilizar a tonalidade Black Prime. Com essas 3 tonalidades de sobrancelhas, você atende tanto aquela loirinha claríssima, que você pode clarear com o highlight aqui embaixo, você atende ruiva, porque você pode misturar o light com o universal, com o warm, por exemplo, e você também atende fototipos mais altos com o Black Prime. Então, é um pigmento super versátil e fácil de você entender as misturas, caso haja necessidade, e também é um pigmento que você pode utilizar de forma pura na pele da sua cliente, ok? Fora isso, o que eu sempre gosto de mencionar sobre os pigmentos, densidade. Densidade, basicamente, seria o quanto aquele pigmento ou é líquido ou é mais denso, mais grosso. O que eu senti na Colorium? A Colorium é um pigmento que vai se adaptar muito bem, tanto com Tebori quanto com dermógrafo. E não é puxa-saquismo, não, tá? A forma como a densidade que ele tem, você percebe que ele adere muito bem no Tebori. E no dermógrafo, ele é um pigmento de fácil espalhabilidade. A gente está falando de um pigmento orgânico. Então, um pigmento orgânico, por sua natureza, já tem uma espalhabilidade maior. Então, ali no dermógrafo, você vai conseguir trabalhar tranquilamente. Por que eu falo do Tebori? Porque no Tebori, eu sempre procuro pigmentos que têm uma densidade um pouco maior. Então, eu, Thaís, como profissional, na minha adaptação, eu sempre gosto de pigmentos que tenham uma densidade mais presente, que sejam mais grossinhos, porque eu sinto uma facilidade maior de ter um procedimento mais limpo. Quantas de vocês que trabalham com Tebori, por exemplo, vão lá e tocham, né? Que colocam a lâmina inteira no batoque e vão fazer o fio e a hora que aquela lâmina encosta na pele faz puff. E aí fica tudo sujo, você não consegue saber que fio que você pode colocar do ladinho do outro, porque aquele procedimento começa a ficar sujo. Aí sem querer você encosta o dedo, aí vira um forfé, né? Então eu gosto do pigmento mais denso, porque colocando ele no batoque, primeiro, ele não vira. Eu vou fazer o teste aqui para você ver. Você pode colocar o pingo lá no batoque, você pode virar o batoque, ele não cai. E fora isso, ele fica bem grudadinho ali na pontinha da minha lâmina, tá? Então eu quero mostrar para você essa densidade para você ter um entendimento de que tipo de pigmento você trabalharia com a Colorium, perfeito? Então olha só, vamos lá. Vou pegar aqui um batoque. Calma lá que a gente vai montar as imagens aqui para vocês. Gente, fala sério, olha essas imagens maravilhosas. Então, ó, um batoque para a gente trabalhar. Vou pegar um pigmento da Colorium. Ó. Vou chacoalhar esse pigmento. Então, ó, chacoalha bem. Sempre quando você vai trabalhar com o pigmento, tá lá estacionadinho. Além disso, vou aproveitar e abrir uma aspas aqui. Eu sou cheia de abrir aspas. Vocês viram que eu gosto de complementar o assunto. Quando você tá utilizando os pigmentos, se você ficou paradinho ali de uma cliente para outra, de um dia para o outro, agita bem. Por quê? Porque lá dentro vão se misturar todos os veículos e o pigmento da Colorium. Então é importante que você agite muito bem, principalmente também para você ter uma densidade bacana dele. Então, agitou. Vou abrir ele aqui. E vou colocar um pinguinho aqui no meu batoque. Ó, tá vendo como ele é bem denso? Se eu deixar aqui, ele vai ficar um tempo, ó. Ele vai criar, criar, criar.
e não cai com facilidade. Tá começando a cair, caiu. Percebe como a densidade dele é grande? Não é um pigmento extremamente líquido? Então, ó, eu tenho o pigmento aqui no meu batoque, percebe? Eu posso virar o meu batoque de cabeça para baixo, que ele não cai. Então, é um pigmento que me apresenta uma densidade bem presente. Se eu estiver trabalhando e eu viro a mão e eu faço, e eu desço, e eu faço isso, eu faço aquilo, ele vai estar aqui dentro bonitinho do meu batoque por conta da densidade que ele possui. Ó, que maravilhoso. Tá? Só para você ver novamente. Agitei, vou colocar mais uma gotinha. Como eu sei que um pigmento é denso, coloquei aqui, virei e vou pressionar levemente. Não tá sem pressionar, tô pressionando. Ó, caiu uma gota. Então, ele tem uma densidade mais presente. Perfeito, Thaís, eu entendi. Ele tá aqui dentro. E quando eu for trabalhar com tebori, o que eu preciso me atentar? Ó, tô aqui, quando eu for trabalhar com o meu tebori, tenho a minha lâmina. Ó, tô com a lâmina U. Quando você vai trabalhar com a lâmina no tebori, o pigmento nunca pode encostar na haste. O que é a haste da lâmina? A haste da lâmina é essa parte colorida. O pigmento, ele sempre tem que estar nessa pontinha prateada. Se chega até a haste, vai ser aquele procedimento que possivelmente vai ficar tudo borrado. Então, quando eu vou mergulhar o meu tebori aqui dentro, deixa eu posicionar para vocês verem da melhor. Ó, dá para ver aqui? Tá, né? Eu que não vou ver para... Ó, quando eu vou molhar, talvez eu entre um pouquinho na frente, eu vou só molhar meu tebori para vocês verem como que deve ser. Aqui, perfeito, ó. Ó, o que vocês percebem? O pigmento tá somente na lâmina. Ó, não tá na haste. Ou seja, se ele só tá na lâmina, quando eu tocar na pele da minha cliente, percebe, ó, não cai, é denso, gruda. Eu adoro pigmento assim. Não escorre. Quando eu tocar na pele da minha cliente, não vai fazer bagunça. Ou seja, quando você tá lá trabalhando com a sua cliente, tá lá com o batoque, não é para você, eu vou fazer um fio, ir lá e pá, coloca o tebori de uma vez só, sem carinho, sem cuidado e volta. E coloca o tebori sem carinho, sem cuidado e volta. Não. Vai molhar o seu tebori, ó, precisão. Coloca o seu mindinho muitas vezes, que vai segurar o seu tebori, aqui em cima, ó. Vai lá, devagar. Aquela musiquinha, né? Tan, 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 tan. Isso. Molha o tebori, volta, faz o fiozinho na cliente. Para que você tenha êxito. A pressa, meu amor, é de fato a inimiga da perfeição. A gente não pode ter pressa para fazer o nosso trabalho. Quanto melhor você se dedicar naquele resultado enquanto a cliente está deitada na sua maca, mais fácil vai ser o retorno dela. Quanto mais você se dedicar na primeira sessão, no momento que você está fazendo o primeiro procedimento, menos retoque você vai ter. Então, se dedica ali naquele momento, não tenha pressa, respira, tenha calma, pega com cuidado, porque tudo isso faz a diferença. Tudo bem? Fora esses pontos que eu mencionei, sobre posicionamento, sobre as cores do pigmento, eu quero falar sobre outro ponto importante quando você estiver trabalhando com a sua cliente. Então, eu vou só higienizar a minha lâmina aqui, ó. Tirar aquele pigmento que a gente colocou, rapidão, que eu quero demonstrar uma coisa. E olha só, o pouquinho que eu coloquei de pigmento, olha o quanto, naquela gotinha de nada que eu peguei, olha o quanto de pigmento tem. Por quê? Porque é um pigmento denso, de alta carga pigmentária. Vocês viram a quantidade de pouquinha que eu peguei. Olha quanto rendeu aqui, tá? Que outro ponto importante para você levar em consideração? Bom, tenho aqui a minha amiga, a banana, e eu quero mostrar para você um ponto importante onde o pigmento entra no procedimento de micro. Quando você estiver trabalhando, existe um passo que se chama saturação. A saturação desse pigmento vai fazer com que esse pigmento adentre melhor naquela fissura que você fazer.
Calma, Thaís. O que é fissura? Fissura é o cortezinho que você faz na pele da sua cliente quando você faz a fio, ou as batidinhas que você dá para você colocar aquele pigmento através de shadow, ok? É uma fissura, é uma lesão. É através dessa lesão que esse pigmento vai entrar na pele da sua cliente. Ou seja, precisa de lesão, precisa de fissura. E a saturação é como se você colocasse, como se quando a gente vai tomar água no bebedouro, a gente aperta lá o botãozinho e cai água dentro do nosso copo. A saturação basicamente seria isso. É a gente ir lá dentro daquele copo que é a pele e colocar mais pigmento. E por que a saturação é importante? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha banana, a minha amiga aqui maravilhosa, e eu vou fazer alguns fios sem pigmento e vou te mostrar. E depois eu vou passar o pigmento saturando da maneira como você precisa fazer com a sua cliente, para você ver a importância de você saturar nos seus atendimentos para que esse pigmento adentre melhor na pele da sua cliente, ok? Então, ó, eu vou posicionar aqui, eu vou fazer alguns fios um ao lado do outro, não é trama nem nada, é somente para a gente eu comprovar para você a importância da saturação, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou pegar minha banana. Aê, maravilha! E vou fazer alguns fiozinhos. Vou fazer aqui nessa partinha. Inclusive, fica a dica aí para você, se você ainda não treina na banana, é uma ótima pele, porque você sente até o crack que faz quando você está trabalhando lá com a sobrancelha da cliente. Então, ó, tô fazendo alguns fiozinhos aleatórios e vou te mostrar. Isso aqui, ó, é sem pigmento. Então, ó, os fiozinhos que eu acabei de fazer estão aqui, ó, sem pigmento nenhum. O que acontece? Mais perto? Coloco, claro. Será que vai focar? Focou. Ó, sem pigmento. Quem aqui, muitas vezes, durante o procedimento de micro, enxerga os fiozinhos dessa maneira aqui? Pois é. Muitas vezes, no momento que você está colocando aquele pigmento na pele da sua cliente, você pode estar utilizando um peso de mão muito superficial, ou você não está saturando o suficiente para aquele pigmento adentrar. Nem sempre, somente você molhar a lâmina no batoque e fazer o fio é o suficiente para que entre tudo daquele pigmento na fissura. Você tem que aproveitar ali aqueles primeiros momentos para fazer as saturações, porque se você deixa para fazer somente a saturação final no procedimento, meu amor, o nosso organismo, o organismo da sua cliente é inteligente. Ele já vai estar na fase inflamatória de cicatrização e ele já vai estar procurando fazer uma coagulação para fechar. A nossa pele é um tecido o quê? De proteção. Então, se você demorar muito para fazer essa saturação, para jogar mais pigmento lá dentro, possivelmente você não tenha uma efetividade dessa saturação. Tudo bem? Então, olha só. Ó, deixei algum tempinho. Tinha uma sujeirinha ainda, ó. Mas olha como tá. Agora, grava bem esse antes. Vocês viram que eu limpei a minha lâmina. Agora a gente vai saturar. Vou pegar o pigmento da Colorium com um aplicadorzinho. Vou colocar um pinguinho ali em cima e vou saturar. É lógico que quando você estiver trabalhando na sobrancelha da sua cliente, você vai estar lá com o batoque, certo? Então imagina que você vai estar lá com o batoque. Você vai pegar esse mesmo aplicador, vai pegar um pouquinho do pigmento no aplicador. E aí você vai vir aqui. Dica importante, quando você for saturar, não vem aqui e só passa. Estica os fiozinhos que você fez, então deixa aquela pele esticada, faz uma aberturinha dos fios e aí você vem saturando. A saturação, vou virar aqui para você ver. Pensa lá que eu estou esticando bem a pele da minha cliente. A saturação é legal que você faça um leve esfregaço. Por quê? Que aí através, pode ser esfregaço assim de lado, como pode ser assim, ó, de cima. Quanto mais esfregaço você tiver, mais pigmento vai adentrar naquela fissura que você fez.
Saturei, você pode deixar por alguns segundos. Então, deixa lá agindo. Se você é durante o procedimento, deixa lá agindo. 20, 30 segundinhos. É o tempo de você virar, pegar alguma coisa para higienizar, para limpar. Por quê? Se você só passa e já tira, só passa e já tira, não dá tempo de ele entrar na fissura, não dá tempo dele entrar no corte. Perfeito? Massa, deixei aqui uns segundinhos, que foi o suficiente que eu falei com você. E agora eu vou pegar um lenço umedecido e vou higienizar. E aí, olha só como os meus fiozinhos vão ficar com pigmento, que é o que importa se num processo cicatricial eu quero ter uma excelente fixação e eu quero que eu tenha menos retoque possível. Então, olha lá a importância de você saturar. Olha como, na fissurinha que eu fiz aqui na banana, entrou pigmento. Perfeito? Então, vamos recapitular aqui com vocês. Recapitular o quê? Pontos importantes. Ângulo que você está trabalhando no tebori. É importante? Sim. Maneira como você vai estirar a pele da cliente, esticar a pele da cliente para colocar aquele pigmento ali. Independente se for fio a fio ou shadow. Fora isso, quando você estiver trabalhando com os pigmentos, se atente às tonalidades. Isso aqui, como eu mencionei, é seu material de trabalho. Depois que você fez toda essa degradação, vai numa, como que chama? Papelaria e manda plastificar. Porque aí se plastifica, vai ficar lá para sempre no seu espaço e sempre você pode fazer aquele joguinho de analisar qual tonalidade é mais parecida com a tonalidade da sobrancelha da minha cliente. Se você não tem um olhar clínico, depois que você começa a trabalhar com os pigmentos, você já olhou, é Black Prime. Olho é light brown, olho é universal brown. Ou você começa a até criar uma neura, alguém te manda uma mensagem, quero agendar um procedimento de micro. Você abre a fotinho do WhatsApp, você fala universal brown. Você abre a fotinho do WhatsApp, Black Prime. Por quê? Porque você vai criando esse olhar clínico. Então, degrada as tonalidades. Você viu que são tonalidades muito fáceis de serem utilizadas, atendem qualquer fototipo e também qualquer tonalidade de sobrancelhas, além de possibilitar você de trabalhar com lábios e com delineado de olhos. E outro ponto importante, os outros dois que eu mencionei aqui para você foram o ponto da saturação, da importância de você sempre vir com o pigmento e saturar ele ali nos fios que você fez e na shadow que você fez, deixa agindo um tempinho para que ele possa ter aquela permeação. E fora isso, a maneira como você mergulha a lâmina no seu batoque com o pigmento, ok? Sem deixar de mencionar a densidade do pigmento da Hairway, que na minha visão é maravilhosa. Para quem trabalha com tebori, tenho certeza que você vai amar. Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo que eu preparei para te trazer nessa aula aqui. Se você ainda não conhece o meu trabalho, as minhas dicas, os meus conteúdos, posto diariamente conteúdo lá no meu Instagram, que é @thais.tebori, no meu canal do YouTube, que é também thais.tebori. Tem muito conteúdo para te servir por lá. Espero de coração que você tenha gostado. Foi um prazer estar aqui, um prazer poder falar um pouquinho mais sobre os pigmentos da Colorium, que eu tenho certeza que tá ganhando o coração de todos os profissionais de micro por aí. Li, é isso, meu amor. Espero que vocês tenham gostado. Tá doido, eu tava aqui atenta a todas as dicas. Gente, olha, eu ainda, né, não sou uma micropigmentadora e não sou, na verdade, né, design, mas assim, eu que não sou, fiquei super atenta e olha, quanto conteúdo legal, Thaís, muito obrigada, tenho certeza que todas as meninas que estavam aqui nos assistindo aproveitaram muito, então, muito obrigada mesmo de coração, viu? Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo muito grande. Imagina, vamos fazer nossa selfie então? Para as com meninas certeza, vai lá. Depois, ó, passa o seu Instagram de novo, só para as meninas que não anotaram. É @thais.tebori. Isso mesmo, e vocês marcam também a Hairway e a Colorium, tá bom? Vamos lá, sorrisão na tela. Vamos lá. Muito bom. Muito obrigada, viu, meu bem? Agora, ó, para as meninas que estão aí nos acompanhando, gente,
nós vamos subir agora no site da Hairway, especialmente para esse primeiro dia do nosso congresso. Vou até pegar aqui, ó, porque já me passaram aqui uma informação que olha o babado, hein? Para vocês que anotaram todas essas dicas, agora vocês vão precisar praticar e ter o pigmento Colorium aí no dia a dia de vocês, viu? Então, ó, subimos agora para o site da Hairway, especialmente para esse primeiro dia, um super combo com 3 pigmentos Colorium, mais 5 Glances renas, né, as queridinhas renas, com preço imperdível para você aproveitar, tá? E colocar em prática todo esse conhecimento desse primeiro dia do nosso congresso hoje, tá? E mais, olha só, essa agora vocês vão ficar, ó, de queixo caído. Então vocês têm até meia-noite para aproveitar essa super promoção, porque todos os nossos pigmentos estão com 50% de desconto até meia-noite. Então, olha, para você que ainda não conhece o pigmento Colorium, essa é a oportunidade para você comprar agora no site todos os pigmentos com 50% de desconto, gente. Então, ó, o que tava bom, tá melhor ainda para você conhecer aí. E outra coisa, hein, para você entrar lá no site, aproveita que você já tá comprando os pigmentos da Colorium e o nosso site, ó, aproveita o cupom MASTERCLASS22, ou seja, 22% em todo o site Hairway Cosméticos, hein? Então, essa é a chance para você encher o seu carrinho comprando os pigmentos com 50% de desconto e 22% em todo o site, viu? Então, não perde a oportunidade, não perde a chance de encher o seu carrinho agora mesmo lá no nosso site, tá bom? Até a meia-noite, hein, gente? Então, não perde tempo, não. Tem mais recado para vocês. Nós vamos soltar um post agora no nosso Instagram, tá bom? Com um sorteio exclusivo de uma agenda Colorium e um pigmento Black Prime para você, entendeu? Então, para você participar é muito fácil. Você que participou aqui com a gente, você vai resumir em 2 palavras o que você achou desse primeiro dia do nosso congresso hoje, tá bom? E amanhã, meio-dia, a gente vai fazer esse sorteio e publicar lá quem vai ser a grande vencedora desse sorteio de hoje, hein? Amanhã e depois tem mais também, ok? Bom, amanhã nós temos aqui mais 2 palestrantes. Tainá Temel com a técnica Shadow, gente, ela vai falar tudo para vocês da técnica Shadow com o pigmento Colorium, né? Ela que é também expert nesse assunto. E também a Érica Teixeira, falando sobre como usar as redes sociais a favor dos seus procedimentos de micro. Então, a Érica, né, que também é expert no marketing digital, sobre posicionamento de marca, ela também vai estar aqui dando super dicas para vocês, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro dia hoje, primeiro congresso online PMU Masterclass Micropigmentação, desvendando aí todos os segredos da micropigmentação, viu? Pigmentos Colorium, se você ainda não experimentou, olha, corre, porque como a Thaís, né, disse aí com muita autoridade, ele tem uma densidade que é ideal, não é nem líquido demais, nem muito denso, então ele é 100% orgânico, vai trazer praticidade para você, porque a gente possui cores, né, que vão se encaixar ali com cada tipo de pele, né, lábios, sobrancelhas, olhos, e olha, segura que muito em breve a gente vai ter mais novidades para vocês sobre os pigmentos Colorium, tá bom? Amanhã a gente se encontra, então corre lá no site para encher o seu carrinho, corre no post para você também participar do sorteio, viu? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!